Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Olá, meus amigos, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Lembrando sempre que este programa tem o objetivo de levar até vocês um pouco de doutrina espírita, um pouco deste livro que é basilar da doutrina espírita, no sentido de fazer a todos refletir um pouco sobre as questões e sobre as respostas que o Kardec nos traz nessa obra. Já falamos outras vezes e repetimos, não precisa concordar sempre com o que a gente está dizendo. E o ideal é que você fique na dúvida mesmo e que, por intermédio dessa dúvida, você aprofunde os seus estudos, aprofunde as suas pesquisas. Não se contente só com aquilo que nós dizemos nesse programa. Dedique-se à leitura, às reflexões, busque em outras obras, vez por outra, nós fazemos algumas referências interessantes de autores espíritas e não espíritas que podem colaborar com a construção desse nosso conhecimento. Esse é um dos objetivos desse programa, levar momentos, oportunidades de reflexão para nós e para vocês que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos, seja bem-vindo também Alcir Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham. É sempre uma alegria estar aqui. Lembrando sempre, gostaram? Deem o joinha. Não gostaram? Digam que não gostaram. Façam suas observações, que a gente vai estar aqui, tirar dúvida, para ver o que o programa pode ser melhorado. Sempre. Abração. Abraço, Honório. Grande abraço, Almeida. E, Almeida, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós já estamos fazendo há 2 semanas. Estamos falando dos 3 reinos, reino mineral, reino vegetal e reino animal. E hoje nós vamos para a questão 593. Na semana passada nós finalizamos a questão 592. E nessa questão, o Kardec fez a seguinte pergunta. Pode-se dizer que os animais não agem senão por instinto? E então, o que Kardec está querendo saber? De tudo que já foi dito, se você chegou agora e está achando meio sem pé, sem cabeça essa conversa, sugiro que você, no nosso canal, no YouTube, verifique os programas anteriores, especificamente os de número 235, 234 e 233. Porque o programa 233 é o primeiro deste capítulo, é o primeiro desta temática, falando sobre os minerais e as plantas. E aí, Almeida, e na questão 592, Almeida, enquanto você reflete aí, e a partir do programa 235, nós iniciamos a temática que fala sobre os animais e o homem, que é onde essa questão que nós acabamos de ler está inserida. E então, Almeida, pode-se dizer que os animais eles agem apenas por instinto? Ou tem algum tipo de inteligência, tem alguma emoção no comportamento dos animais? Pois é. Eu não vou dizer emoção, mas eu vou dizer pensamento mesmo, né? Uhum. Procurem na internet. Tudo, como já disse o Ricardo hoje, se a gente falou, vocês não concordam, pode fazer a pesquisa e vamos conversar. Mas, do que eu vou falar agora, eu vou lembrar que causou um impacto muito grande nos últimos, já tem uns 10, 15 anos atrás, alguém filmou um grupo de símios grandes, né? Uhum. Não estamos falando de mico, não. Estamos falando de macaco prego, não. Mesmo. Não é de macaco prego, não. Macacões. Macaco bem grande, né? E no meio do grupo,
Bom, primeiro, esse grupo de símios tinha que passar em um rio. E tinha uma macaca, mulheres são sempre mais inteligentes que os homens. São sim, isso aí é ciência, né? Hã, a macaca estava com um filhote no colo, carregando, e ela tinha que atravessar o rio, e ela ficou com medo de ser muito fundo, dela perder o filhote dentro d'água. O filhote ia morrer afogado, né? Se cai do colo dela. E o que que ela fez? Ela parou, olhou o rio, olhou assim em volta, tinha árvores, né? Ela procurou um galho solto no chão, né? Ela pegou aquele galho e foi cutucando para ver a profundidade do rio antes de botar o pé. Sério, Almeida? Aconteceu Sério, isso? sensacional. E os cientistas colocaram em questão justamente isso. Não era algo adquirido, Exato. né? Porque aquele galho não estava sendo passado de mão em mão dos antepassados dela para ela saber que aquele galho tinha esse poder. Não. Ela olhou o rio, olhou em volta, encontrou algo que ela sabia que era sólido e ela podia auscultar, adivinhar a profundidade do rio antes. E quando passou para o outro lado do rio, jogou o galho fora. Que interessante, eu não vi Não, isso, é cara. interessantíssimo. Eu tudo isso para responder a pergunta. Aham. Ora, isso é instinto? Não. Não. E aí a gente se socorre na própria coleção de André Luiz, né? Voltemos lá, Evolução em Dois Mundos, que diz que pensamento contínuo só nós, seres humanos, possuímos. Mas os animais têm lampejos, têm momentos, e eu lembro que semana passada eu estava falando lá da cachorrinha, que verdade. associou o caminhão Do lixo, do né? lixo ao ato da minha sogra pegar o lixo, recolher e levar lá para fora. Ela associou, ela conseguiu desenvolver isso. Mas sempre que ela ouvia o caminhão do lixo, Ela ia lá chamar a sogra para pegar o lixo, Pra para pegar botar lá o para lixo. fora. Tudo isso para dizer o seguinte, que, respondendo objetivamente, pode-se dizer que os animais não agem senão por instinto? Está incorreto. Existem lampejos, existem momentos em que animais demonstram a capacidade de assumir uma determinada atitude diante de uma situação externa. Eles sabem como reagir para obter um determinado resultado, né? Por exemplo, lá a macaca sabia que com aquele galho que ela pegou ali ao léu, ela podia ir olhando a profundidade do rio de forma a não colocar em risco o seu próprio filhote, é verdade. né? Os golfinhos, por exemplo, eles pescam em conjunto, né? Eles sabem que cercam um cardume para o cardume ir para uma determinada direção onde eles possam se fartar e de maneira semelhante às orcas, né? As famosas orcas assassinas, né? Que é a baleia, aquela branca Free Willy. Uhum. Vamos falar uma coisa mais suave, Free Willy. As baleias daquela espécie, elas caçam em conjunto. Elas vão cercando a presa, vão cercando as focas em um determinado canto onde elas possam chegar e se alimentarem. E você falou agora dos golfinhos, eu lembrei, recentemente eu recebi um vídeo, era uma entrevista com, não sei se era pescador, mas alguém que estava lá, que tinha hábitos de velejar. Acompanha o golfinho, porque onde tem golfinho tem comida. Vamos lá. Mas não foi, Almeida. Uhum. A história é a seguinte, o rapaz, essa pessoa estava no barco, estava arrumando o barco ali para navegar, e de repente ele sente um toque no ombro. Ele estava na água. Ah, ele estava na água. Estava ok. na água. E aí ele se vira, é um golfinho, Aquele monstro de bicho grande pra com caramba. aquele Aquele bico. bicão, e ele tá soltando aquele som dele, né? E ele fazia assim Guinchando. guinchando, né? É. E ele cutucando ele, fazendo aquilo e nada, e mergulhou. Fez isso tudo e mergulhou. Olha, eu sairia da água rapidinho, mas vamos lá. Ele mergulhou atrás, né? Colocou aquele
né? Não sei como é que Aqualung é ali. aquilo, né? E mergulhou. Botou a máscara e Isso. o respirador. E, para surpresa dele, quando ele chegou a certa profundidade, a companheira dele estava presa numa rede de pescar. Ia afogar. Ia afogar. E eu não sabia disso. O golfinho ele tem um tempo que ele pode permanecer submerso, né? Sim, ele respira oxigênio igual você e eu. Isso. Aí Ele não tem guelras, não. o senhor, a pessoa voltou, Pegou uma faca. pegou uma faca, desceu de novo, soltou, cortou as redes e eles saíram. E aí é onde vem, tudo isso aí eu já acho impressionante. Mas depois que ele soltou, ele emergiu, voltou à superfície e daqui a pouco o golfinho volta. E aí, cara, eu fico naquela dúvida se é montagem, que a gente sempre fica na dúvida com esses negócios de internet. É complicado. Né? Mas o fato é que o golfinho voltou, tocou o rosto dele, deu um beijo nele e foram embora. Sim. É porque, você veja só, ele sabe que ele, golfinho, se ficar preso na rede, ele vai morrer. Ele vai morrer. Qualquer elemento da espécie dele que ficar preso na rede, morre. E, de alguma forma, ele conseguiu associar que a mulher ia morrer. Mas quem é da espécie dela é ele, não sou eu. Deixa eu chamar ele lá. Deixa eu chamar ele lá. Interessante Eu isso, achei muito interessante, rapaz. Muito legal. Repetindo, a gente sempre fica na dúvida se é montagem, uma coisa ou outra. Internet a gente não pode acreditar em tudo que vê, mas... Pois é. Mas esse dos símios foi uma reportagem, né? Na verdade, foi eu li um artigo documentário. na época. Foi um artigo, foi mídia impressa. Ah, tá certo. Eu li numa mídia impressa faz tempo. Né? É muito sensacional, porque realmente o rio nunca é o mesmo, as pedras, as árvores. Não, tem coisa. E a gente ficaria aqui, Almeida. Dando exemplos. Estou lembrando aqui de alguns fatos mas já foi suficiente o exemplo que você deu. E vamos ler a resposta então? Não, e eu só gostaria de dizer o seguinte. O animal, na maior parte do tempo, ele age por instinto. Mas, à medida que avança na cadeia biológica, as espécies superiores, esses lampejos são cada vez mais frequentes, cada vez mais visíveis para nós, seres humanos, percebermos. É interessante. Eu vou ler a resposta, Almeida, e logo depois da resposta tem um comentário que o Kardec faz sobre essa pergunta. A resposta diz assim: isso é ainda um sistema, ou seja, isso de acreditar que os animais têm apenas instintos. É verdade que domina o instinto na maioria dos animais, mas não vês que agem com uma vontade determinada? É da inteligência, embora limitada. Ou seja, isso que você acabou de dizer, são lampejos de inteligência que parece até que no processo evolutivo da espécie, os casos, as demandas que a vida vai oferecendo, vai exigindo deles esses lampejos, né? Eles vão atendendo essas demandas. Porque a história do símio que você contou é uma coisa impressionante. Ela saber a noção de profundidade, né? A correnteza iria estar forte, será que ela iria afundar? Isso é uma coisa complexa. É complexa. É uma atividade complexa. Eu passando nesse rio, eu posso perder meu filhote. Eu não quero perder o filhote. O que eu preciso fazer para não perder o filhote? Para garantir que eu vou passar aqui, né? Muito interessante. E o mais interessante e aí a gente tem uma dúvida, né? A gente não sabe se os bichos estão ficando cada vez mais inteligentes, o que a lei do progresso diz que sim, ou se nós estamos melhorando a nossa capacidade de observação. Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Né? Ou as duas coisas. Comentário do Kardec, Almeida. A lei do instinto não se pode denegar a certos animais atos combinados que denotam uma vontade de agir com sentido determinado e segundo as circunstâncias. Há, portanto, neles uma espécie de inteligência cujo exercício é mais exclusivamente concentrado sobre os meios de satisfazerem suas necessidades físicas e proverem a sua
conservação. É o caso que você citou. Entre eles, nenhuma criação, nenhuma melhora. Qualquer que seja a arte que admiremos em seus trabalhos, aquilo que faziam outrora, o fazem hoje. Nem melhor, nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. Neste caso específico deste comentário do Kardec, nós vamos ter o João de Barros, né? Vamos ter o Castor, que faz lá a sua represinha, muito bem feita, por sinal, para um castor e outros mais. Os passarinhos, de maneira geral, que fazem seus ninhos. O filhote, isolado dos demais da sua espécie, por causa disso, não deixa de construir seu ninho com o mesmo modelo, sem ter recebido esse ensinamento. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre fechado em limites estreitos, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, porque não tem nenhum progresso que lhe seja próprio. Esse progresso é efêmero e puramente individual, porque o animal, entregue a si mesmo, não tarda a retornar para os limites estreitos traçados pela natureza. Eu vou me aventurar um comentário ao final aqui desse comentário do Kardec, Almeida. O Kardec terminou dizendo o seguinte: esse progresso é efêmero e puramente individual, porque o animal entregue a si mesmo não retarda a retornar para os limites estreitos traçados pela natureza. A pergunta que eu faço é: nós conhecemos profundamente, completamente, esses limites traçados pela natureza para o reino animal? Não. Não, nós não conhecemos. Nós podemos dizer ainda, Almeida, que esses limites que a natureza traça, eles são permanentes? Nunca a natureza poderá alterá-los? Isso é contra a lei do progresso. Não é isso? E por que eu estou fazendo essas questões? Para lembrar uma coisa que você costuma fazer sempre. Esse livro foi escrito em meados do século XIX. Naquela época, Kardec não tinha acesso a informações científicas que nós já temos hoje. É aquela história, qualquer garoto de 5 anos de idade, qualquer criança de 5 anos de idade hoje, tem acesso a conhecimentos, culturas, conteúdo. Estou falando de 5 anos porque ainda não foi alfabetizado. Né? Você coloca uma criança de 5 anos na frente de uma TV, vê meia dúzia de documentários. Um doutor mega power das galáxias do metade do século XIX não tinha. Não tinha aquela informação. Né? E essa criança com 5, 10 anos já tem acesso a isso. Né? Qualquer um de nós pode ir agora para olhar os documentários que foram feitos dos 50 anos da ida do homem à Lua. Né? Então, nós fazemos esses comentários porque eu tenho uma preocupação, e ainda ontem na casa de Lázaro, nós fazíamos uma palestra nesse sentido, para que nós não finquemos o pé naquilo que a gente lê e ache que aquilo é a verdade absoluta e eterna. Não é, gente. Lembremos do sábio comentário que o Kardec fez. Quando uma informação escrita por ele der de frente com uma realidade comprovada pela ciência, fiquemos com a ciência. Por que o Kardec falou isso? Porque ele sabia que a obra humana, qualquer que seja ela é limitada no tempo e no espaço. Com o passar do tempo, as coisas podem ir se aperfeiçoando, se inovando, surgindo coisas novas, novas revelações. Se a gente for para o campo filosófico religioso, nós vamos chegar a Moisés e foi uma evolução. Só o ato de vamos lavar as mãos antes das refeições. A lei de Talião foi um avanço enorme para a humanidade naquele tempo, naquele momento, né?
Naquele momento, a lei de Talião, né, foi um progresso enorme. 1.500 anos depois, vem Jesus e atualiza a lei de Talião. O dente por dente, olho por olho, foi substituído por amar ao próximo. Foi o dente por dente, olho por olho, foi substituído por se alguém te bater na face direita, oferece a face esquerda. Olha como as coisas vão evoluindo. Vão caminhando. 1.800 anos depois de Jesus, vem a doutrina espírita. Complementa, traz mais informações. Mas quem garante que daqui a 1000 anos não teremos uma revolução? Eu nem vou dizer uma nova revelação, uma revolução em todos esses conhecimentos. Aquelas... Há 150, se você me permite, há 150 anos atrás, nós não tínhamos a psicologia como ela é hoje. Nem tinha nada. A psicologia surgiu cientificamente ali no início do final do século XVIII, início do século XIX, com o Freud. Final do século XIX, início do século XX. Final do século XIX, início do século XX, obrigado. O Freud e depois outros pensadores, Lacan, Jung, e por aí vai. Uhum. E hoje em dia é uma ciência grandemente fluida, importante para a manutenção dos nossos equilíbrios, etc. Então, as coisas elas caminham sempre para frente. Por isso que eu senti essa necessidade de comentar isso. E, mais uma vez, o Kardec ele foi pontual, né? Ele é metodicamente... Os limites estreitos impostos pela natureza. Então, o que a natureza nos impõe hoje pode não ser amanhã. E nós tenhamos que ir nos adequando com isso. E eu digo isso para finalizar o meu comentário, Almeida, para que nós não nos fechemos. Não, eu li no Livro dos Espíritos que é isso, fecha, empacota e acabou. Não, mantenhamos a mente aberta, porque ninguém é dono da verdade. E, com certeza, a natureza tem muita coisa a nos revelar ainda. É isso? Com certeza. Já falei demais, Almeida. Seu comentário. Não, acho que está perfeito. Compreender essas... Tem umas coisas e acontecimentos recentes nos conduzem a compreender isso. O que é ciência? Né? Uhum. Ciência é uma investigação sobre a realidade, né? E eu acho que a gente já falou algumas vezes, mas nunca é demais repetir. A ciência hoje acha que é A. Amanhã ela pode dizer que é B e negar o A. É verdade. Né? O que não quer dizer que ela deixou de ser ciência. Ciência não é construída com certezas, ela é construída com perguntas, com dúvidas. E digo mais, Almeida, deixaria de ser ciência se ela não se permitisse essa renovação e inovar, né? as suas certezas temporais, digamos assim. Uhum. E eu gostaria de relembrar, apenas porque é um assunto que me apaixona particularmente, o fato de o Einstein ter provado que a gravidade, que existe uma teoria universal da gravidade que explica as elipses, as translações dos corpos dos planetas em volta do Sol, não destruiu o que veio antes, não destruiu Newton. Mas ele falou um monte de coisas que Newton não previu. Complementou, avançou. Avançou, né? Agora, é aquela história, né? As paralelas se unem no infinito. É verdade. Mas Euclides nunca aceitaria isso. É verdade. É verdade. E Euclides já está longe, hein? Está longe, Euclides. Mas no mundo em que nós vivemos... A geometria, a compreensão do mundo real, a física de Euclides continua valendo. Sim, sem dúvida. Continua valendo. 1 segundo é 1 segundo e 1 minuto é composto de 60 segundos. 1 hora por 60 minutos. Exceto se você estiver perto de um buraco negro. Não complica, Almeida. Mas é aquela história. Ciência é isso, é compreender que as coisas são e não são. E já que a gente está num programa espírita,
A gente pode até dizer o seguinte, você disse que caramba, me fugiu o nome agora. Newton, Euclides. Euclides não aceitaria. Não. E quem Mas sabe ele pararia para pensar. Não, e quem sabe se ele já não aceitou? Depois, sim. Quem sabe se Mas aquele Euclides... Aquele Euclides, não exatamente. aceitaria. Naquele momento, ele não aceitaria. É aquela história, né? Como é que é o nome, gente? Tem aquela famosa frase que dizem que o Einstein disse, dizem que o Einstein não disse, Deus não joga dados. Né? Mas Dizem joga. que é dele. Mas joga. Deus não joga dados. Mas joga. A ciência quântica fala sobre isso. Não, interessante. Ela joga com probabilidade. As coisas são probabilísticas. O universo não é determinístico. Mas não isso é coisa... Agora eu compliquei, mas deixa pra lá. Isso é coisa para depois. Isso é coisa. Vamos uma coisa de cada vez. Vamos agradecer o pessoal, que o nosso relógio agora eu acho que já foi. Não, eu estou olhando aqui. Tá bem próximo sim, Almeida. Almeida, nós fizemos uma questão apenas, a questão 593, mas eu gostei dos comentários, aquilo que a gente fala sempre. Nós não temos nenhuma preocupação de correr com esse livro. Estamos com pressa, não tem pressa nenhuma. Quanto mais a gente conseguir levantar elementos para que os nossos ouvintes elaborem suas lucubrações sobre a temática, eu acho que a gente está oferecendo um bom serviço para a nossa audiência. Ok, Almeida, semana que vem a gente continua ainda falando de os animais e o homem. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a participação de vocês, né, que estão sempre aí com a gente. Abração. Este é o programa de número 236. Isso significa que, além deste, vocês têm mais 235 programas disponíveis no YouTube, desde a primeira questão de O Livro dos Espíritos. Vocês verão que os primeiros programas eles eram feitos apenas em áudio. A partir de determinado número, passou a ser em áudio e vídeo. Mas são importantes também ouvi-los para que vocês tenham uma ideia, um acompanhamento geral de toda a obra, O Livro dos Espíritos. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de todos. Se gostaram, deixe o seu like. Se não gostaram, deixe o seu dislike. Mas, nesse caso, deixe também o seu comentário dizendo o que não gostou para que, na medida do possível, a gente possa corrigir essa falha. Grande abraço a todos e a gente se vê na próxima semana, se Deus quiser. Grande abraço.